Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa do Centro Histórico de São Paulo. E hoje o tema do programa vocês têm vários motivos para acompanhar o programa Mercado Futuro. Um deles é porque aqui, nem todo dia, mas sempre que é possível, eu costumo trazer gente que apresenta informações absolutamente exclusivas. É o caso do que vocês vão ouvir hoje no programa. A grande discussão, uma das grandes discussões no mercado de café, viu, Nilson, você que é aí de Minas, é quanto o Brasil produz de café. Esse número nunca dá certo. Os baixistas falam em 60 milhões de sacas, os altistas falam em 40 milhões de sacas, e fica uma discussão, o USDA tem um número, ou seja, existe nessas estatísticas da Conab, enfim, das entidades das cooperativas, do CNC, uma discrepância muito grande, um enigma. E eu acho que, se não na totalidade, grande parte desse enigma foi resolvido. E quem resolveu? Celso Vegro, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola do IEA, que publicou um belíssimo artigo na revista Dulce Café, e é sobre esse tema, essa descoberta, esse desvendar, né, que eu vou conversar hoje com o Celso Vegro. Boa tarde, Celso, prazer em recebê-lo, parabéns pelo seu artigo. Obrigado. Parabéns pela sua família que está ficando todo mundo adulto já. Incrível. Você de cabelo branco, faz parte, é o ciclo da vida. Sem dúvida. O enigma da produção de café, você descobriu, eu sei que você descobriu um monte de saca de café, mas conta aí pra gente como é que foi essa história toda. Resch, a gente, desde o fim do IBC, né, se desmontou toda uma série de serviços que eram prestados para a cafeicultura. Né? Parcialmente foram remontados, como na pesquisa, né? Mas vários outros serviços foram extintos. E um deles, de fundamental relevância, é nas previsões de safras, que até então tinham reconhecimento do mercado. Até os anos 90 tinham reconhecimento do mercado. Então isso ficou um vácuo até mais ou menos 97, 98, quando a Embrapa resolveu criar um projeto de pesquisa para mensuração de safra de café no Brasil. E durante 2 ou 3 anos, em parceria com o IEA, nossos estatísticos, bolou uma metodologia para voltar a ter previsão de safra de café. Terminado o projeto, ele entregou o projeto para a Conab, os resultados, tem que fazer assim. E a Conab passou a desenvolver essa pesquisa, de previsão de safra, e desde então vem ano a ano, 4 vezes ao ano, divulgando dados sobre previsão de safra de café. Entretanto, Resch, o mercado já se convenceu que o número da Conab não é indicativo de safra do Brasil. Porque a safra derivada, ou seja, aquela que é extraída a partir das exportações, mais do consumo interno, mais os estoques, elas não fechavam com os números de produção. Ou seja, não existe produção negativa, tá certo? Então, se tem mais, se a exportação, consumo e estoques estão acima da produção, alguma coisa, e esses números têm uma maior consistência, aparentemente, exceção dos estoques, do que ao levantamento de previsão de safra, então é ali que teria o problema. Então praticamente o mercado hoje não dá bola para o número da Conab. Eles se voltam fundamentalmente para as estatísticas da USDA, que faz mais ou menos a safra derivada. Eles chegam na produção, fazem um percurso pelo Brasil, olham como estão as lavouras, tudo bem, não vamos tirar o mérito, mas eles fazem um processo de trás para frente, ou seja, pega exportação, consumo e estoques e tenta calcular o que foi a produção. Basicamente é isso que é feito em âmbito da USDA, mas eles fazem um percurso pelo país, a gente sabe que fazem. Eu acho que esse trabalho, Resch, eu não tenho convicção que esse trabalho realmente, como você disse, decifrou um enigma. Que embora o IBC tenha sido extinto, a cultura que existia em torno, entre os técnicos, ela permaneceu. E ela foi trazida para até os dias de hoje. Ou seja, o que eu estou tentando para você? Nos anos 90, ou até mesmo nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, uma lavoura de café em formação, praticamente, ela só ia realmente oferecer a primeira colheita após o seu 30º mês de plantio. 30º mês de plantio, 30 meses após o plantio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos, primeira colheita comercial.
Só que a tecnologia, desse período de 90, 2000 para cá, se alterou de tal maneira e tão drasticamente, né? Você imagina que não existia lavoura de irrigadas nos anos 90, de café, né? Que isso hoje tem que ser repensado. Não dá mais para imaginar lavoura. Então, essas lavouras, informação, que a gente chama de informação, não exibiam uma produção comercial na época que os técnicos do IBC dominavam a previsão de safra, e isso foi carregado para os dias de hoje de uma forma equivocada, porque não se deu conta que mudou a tecnologia, mudou as variedades, mudaram os espaçamentos, tudo se modificou nos últimos 25 anos. E a metodologia da pesquisa, não? Não, continuou considerando lavoura e informação como incapaz de oferecer uma produção comercial. E eu, lógico, atento para essa questão, fui investigar e peguei o exemplo de uma safra, para ver o que acontecia se a gente fizesse subjetivamente. Eu não fui visitar a lavoura, eu conversei com os técnicos, eu liguei para um, conversei com outro, produtor de café, falei, mostrei minhas ideias, como é que era, e fui conseguindo os consensos. Falei com o pessoal da pesquisa, principalmente do Conilon, eu tenho menos tarimba, né? De Conilon, eu tenho menos traquejo para falar de Conilon. Então, e de Rondônia, especialmente, eu nunca visitei Rondônia, é outro estado que eu não conheço a cafeicultura. Então, o que acontece? Aí eu me propus a estimar subjetivamente, mas com critérios muito consistentes, né? Assim, sendo muito cauteloso nos critérios adotados e sendo até conservador nas estimativas, quanto seria essa chamada catação não comercial? Quanto seria na produção? E para minha surpresa, Resch, os números são bastante expressivos. São bastante expressivos. Eu diria para você que se a Conab, em São Paulo a gente já está convencido, nós vamos passar a levantar a catação. Eu acho que até deveria ser eliminado esse termo catação. Lavouras abaixo, acima de 18 meses, já são lavouras comerciais. E tem que mensurar a produção. Tá certo? E chamar de lavoura comercial. Abaixo de 18 meses seria a formação. Quer dizer, trazer a formação para um período mais jovem da planta. Essa que é a ideia. E essa sim é uma catação de uma saca, 2 sacas. Acima de 18 meses, provavelmente já temos produções acima de 10 sacas. Não é pouco café. Tá certo? Porque a área de formação no Brasil nunca é menor que 200 mil hectares, 250 mil hectares. São 10 sacas, você veja que já começa a ser um volume expressivo. Note bem, Resch, e no Conilon isso é maior ainda. Porque no Conilon, 100% das áreas do Espírito Santo são irrigadas. Então, o crescimento é acelerado de tal maneira nessas áreas que mesmo aos 18 meses tem lavouras muito produtivas já. Só para botar assim, ressaltar, o que você descobriu lá, fazendo esse trabalho, nos últimos anos, está se ignorando por baixo 2,5 milhões de sacas, é isso? De uma forma conservadora, eu diria que sim. Pelo menos 2,5 milhões de saca, o Brasil deve estar colhendo a mais em virtude da catação não contabilizada na oferta comercial das lavouras em produção. Tá? Esse é o volume, mas levando em conta os parâmetros que eu coloquei aqui, numa estimativa mesmo conservadora, eu pus 15% das áreas de café arábica irrigada, 100% das lavouras irrigadas no Conilon, no Capixaba e Bahia, e 60% das lavouras irrigadas, 40% das lavouras irrigadas em Rondônia, né, Conilon, e ajustando a produtividade em função dessa tecnologia. É evidente que essa tecnologia tem maior potencial produtivo, né, não só na formação, mas também ao longo da vida da fase produtiva da planta, fazendo todos esses ajustes e colocando, veja bem, desses 300 e tantos mil hectares que nós temos aqui em formação no Brasil, né, você veja que eu considerei as lavouras de 18 a 30 meses, ou seja, 40% dessa área. Lógico que 15 meses seria 50%, 18 meses, 40%. Tá certo? Então eu fui conservador, já trouxe uma área menor em função do meu período de 18 a 30 meses. E depois fiz todos os ajustes relativos à área de sequeiro e áreas irrigadas, para Arábica e Conilon. E chegamos em dados muito expressivos. Numa hipótese conservadora, Resch, eu diria para você que nós teríamos, a mensuração chegou em, conservadoramente, 2 milhões e 72 mil sacas. Numa hipótese conservadora, quer dizer, baixa produtividade em torno de 10 a 20 sacas, e numa hipótese otimista, até 3 milhões e meio de sacas,
levando em conta uma produtividades mais elevadas, um ano que correu mais ou menos bem, como é esse ano, por acaso. Né? Teve boa chuva. Nós já voltamos. Olha, gente, é uma notícia absolutamente nova e para obrigar a refletir. Eu estava pensando agora, depois do intervalo, pedi para o Celso comentar isso. O Brasil produz café há mais de 200 anos, é isso? Se em 1990, ou sei lá, no ano 2000, você usa a mesma metodologia, sem levar em conta irrigação, sem levar em conta novas variedades, sem levar em conta espaçamento, realmente não me assusta, viu, Celso? Se, quando a Conab fala que a safra é de 40, seja de 45, 46 ou 47. Mas já já você comenta isso. Converso com o Celso Veiga, pesquisador científico do IEA, dando uma notícia exclusivíssima para você aqui do programa Mercado Futuro sobre estimativa de safra de café. Até já. É maluco, completamente maluco. E como é que esse menino que escreveu com o seu Eduardo? Do Zé Café. Ele é do Zé Café, ele faz pesquisa lá, não faz? Ele que me manda. Olha aqui o seu amigo. Depois eu te conto, me lembra para eu te contar. Eu, ele e a Mara Lemos, você conheceu a Mara Lemos? Era da Reuters, nos Estados Unidos. Eu, ele e a Mara Lemos numa boate, dançando em Miami Beach. Ok, estamos de volta. Aqui ao meu lado o Celso Veiga, que fez um artigo, na verdade fez uma pesquisa e que está abrindo uma caixa, digamos, preta trancada, que é as diferenças entre o que é a estimativa oficial de café e o que o Brasil realmente produz. Porque não é possível. Eu falo, o Celso me acompanha aqui, vem bastante aqui. O Brasil, oficialmente, produz 45, 44 milhões de sacas, aí pega o consumo, exportação, não sei o que, dá mais de 50 milhões de sacas. Os estoques, mas haja estoque, não é bem isso que o artigo do Celso demonstrou. Bom, você falou en passant aí que o governo de São Paulo já vai passar a fazer isso. E os outros estados? Olha, eu fui bem cuidadoso em alertar a Conab, em alertar o delegado da Conab, tanto federal como estadual, a respeito dessa possibilidade de agregar essa informação agora nas próximas previsões de safra para tentar ajustar. O que a gente ficou bem surpreso, Resch, é que esses números praticamente fecham a previsão de safra. O que falta aqui? Falta ajustar o número da BIC. Eu acredito, em pesquisa também que eu desenvolvi, né, que a BIC tem mais ou menos 800 mil sacas a mais na previsão de consumo interno. As 800 mil sacas, somadas a 3 milhões e meio, que eu vi aqui na hipótese otimista, daria 4 milhões e 300 mil sacas, que é mais ou menos o que está faltando para fechar as contas do balanço da produção, exportação, consumo e estoques no Brasil. Mais ou menos em torno de 4 a 5 milhões de sacas. É isso que tem faltado todo ano, seguidamente. Então, me parece que o artigo tem... essa questão vai ser discutida na Conab, tenho muita convicção. O Jorge Queiroz foi informado desse assunto, está acompanhando, ficou me dar uma resposta. Eu acredito que a gente vai ter condições de, nos próximos levantamentos, inclusive da Conab, no estado de São Paulo, garantidíssimo, e Conab nos demais estados do país, das cinturões cafeeiros, de incluir a catação. Mas, Resch, eu queria comentar uma coisa com você. Eu não sou, veja bem, eu percebo assim, veja, não é culpa a Conab nunca trabalhou com café. Ela veio trabalhar a partir da final do projeto da Embrapa, entregou-se para a Conab começar a trabalhar com café. Nem com laranja, nem com cana. Essas são as três culturas onde a Conab tem muita dificuldade em elaborar número. Por outro lado, os grãos têm ampla experiência, os números são reconhecidos inclusive pelo USDA. Usa os números da Conab para grãos. Então, veja bem, trata-se daí, não podemos culpar a Conab de não saber as coisas. Na verdade, essa inércia que veio do IBC manteve um certo padrão de olhar as coisas que causou essa distorção. Minha opção é que esse artigo salva o pescoço do pessoal da Conab. Ao invés de puni-los, salva o pescoço deles, na verdade. Eles não podem ser criticados por uma coisa que eles desconheciam. Eu acredito o seguinte, se a gente fizer de uma forma coerente, tem mais outras coisas envolvidas, mas essa aqui particularmente. Por exemplo, fazer um novo censo. É decisivo para ter número bom. Não adianta a gente também ficar escondendo
para debaixo do tapete os nossos problemas. Sem o novo censo, nossos números tendem progressivamente a piorar. E aí não é culpa da Conab, não é culpa de ninguém, é culpa de não ter esse cadastro. Mas, esquecendo esse aspecto de lado, e eu acho que não vai ter censo esse ano, porque o Estado brasileiro praticamente ruiu, sem um gasto adicional, nós vamos ter condições de tentar de promover uma melhoria da previsão de safra, tomando em conta uma redução do período de formação da cafeicultura, tá? E trazendo essas lavouras jovens, que antes eram chamadas de catação, para a produção comercial. Tá? E isso vai dar um ajuste no número, só isso vai nos permitir um ajuste no número, provavelmente, se não idêntico, mas muito similar ao da USDA, com possibilidade, então, porque os números já vinham convergindo. Tá? Em Arábica, praticamente já estão idênticos. Onde há uma divergência maior entre USDA e Conab é no Robusta, é no Conilon. Então, com esse ajuste aqui, provavelmente, os números vão ficar muito semelhantes e vai ser indiferente se falar em Conab ou USDA, porque eles vão ser parecidos. Do lado de lá, a pesquisa de consumo também precisa ser feita, né? Isso aí já envolve, o IBGE também tem condições de fazer uma pesquisa de consumo e dar números mais fiéis sobre o consumo brasileiro, que eu acredito que tenha pelo menos 800 mil sacas de incremento na previsão da ABIC, que a gente deveria olhar com mais cuidado, porque eles estimam em 1 milhão de sacas o consumo no meio rural. O dado que eu cheguei por levantamento objetivo em São Paulo, e São Paulo é 10% da safra de café do Brasil, deu 20 mil sacas de consumo na área rural. Se São Paulo é 10%... 2 milhões. Né? Então, eu fiquei nessa... Não, 200 mil, Sérgio. 200 mil. Perdão. 200 mil sacas. Eles contabilizam, eles contabilizam 1 milhão. Então, tudo daí que eu digo que tem 800 mil sacas na área rural, no número inflado da ABIC. Eles colocam 1 milhão como consumo rural. E não é 1 milhão, é 200 mil sacas. É menos. Então, dá 800 mil de diferença, já, só esse dado, só na área rural. Né? Então, eu imagino que somando esses 800 mil sacas nesse número aqui, melhorando o número da safra e melhorando o número do consumo, nós praticamente fechamos com um número muito próximo do real para a previsão de safra brasileira. Você pode ser visto com o tema para você, o que eu vou dizer, mas isso aí explica um pouco, em certos momentos, por que os produtores reclamam do preço do café, e isso aí atrapalha o mercado, porque tem gente que trabalha com esses números já, ou aproximado, não? Veja bem, Resch, ninguém se preocupou em saber por que existia tanta diferença. Não, se preocupa em saber por que existe tanta diferença entre Conab e USDA. Mas iam direto para o USDA. Não se preocupava em tentar resolver o problema da Conab. Com essa informação que eu estou trazendo, eu acredito que a gente tem condições de resolver o problema da Conab. Não resolver, mas promover uma melhoria importantíssima no número da Conab. Tá certo? E fazer do número da Conab um número mais confiável, que permita maior segurança na projeção das análises de mercado. Então essa que é a trajetória. Então, eu acho que todo mundo sabia que tinha um problema no número da Conab, mas não se debruçou para tentar resolver esse enigma. Né? Esse artigo ajuda nesse sentido. Lógico que nós precisamos ainda fazer o levantamento do consumo e um bom levantamento de estoques, para realmente ter condições de avaliar o tamanho da safra. Mas, o consumo brasileiro é aquele que a BIC faz. O que a BIC faz... Que é o que? 20 milhões de sacas? 21 milhões, que eu acredito que tem 800 mil sacas a mais. Né? Você acha que vindas do consumo rural, como eu já frisei aqui. O consumo rural é aquele que o produtor mesmo torra e ele consome. Ele, a família dele, os amigos, né, o pessoal da cidade, que ele dá café e tal. Então, Por exemplo, eu tenho, só por um detalhe, a bolsa tem café, porque ela classifica e tal. Quando o Aloysio Barca, que você conhece bem, me faz a gentileza de me dar um saquinho de café, não entra na pesquisa esse. Não, de fato, esse entra na pesquisa de produção, né? Ele foi produzido. Mas não do consumo. Do consumo, provavelmente, não sei, acho que não, porque eu estou atrapalhando o mercado. Institucional. Né? Mas, Resch, voltando aqui então, o que eu imagino então? Que a gente teria condições, inclusive, se nós fôssemos bastante corajosos, em rever os números passados. A partir dessa simulação, voltar, fazer uma retroagir essa análise e ajustar todos os números da Conab perante, sei lá, pegar os últimos 5 anos, sei lá, o ano de 2010 para cá, ou 2011 para cá, para a gente ter uma informação gerada para o mercado, mais assim, digamos,
já contemplando esse conhecimento. A gente sabe disso. Se sabe disso, não tem por que não fazê-lo. Ah, vai pegar mal? Não sei se vai pegar, eu acho que não. Acho que a gente vai ter condições de mostrar para o mundo que a gente está fazendo um ajuste, corrigindo nossos números em função de uma, digamos assim, eu não chamo nem de erro, não foi um erro que foi causado, foi essa inércia de achar que catação não é produção. E catação se tornou uma produção. Né? Então, até o nome catação ser abolido. Já vira comercial. Já vira comercial a partir dos 18 meses, é isso? Já vira lavoura comercial com 18 meses, não tem mais essa de catação. Já já a gente volta. Celso é pesquisador científico do IEA, Instituto de Economia Agrícola, e está hoje dando uma entrevista excepcional, mais uma, né, aqui para o programa Mercado Futuro, falando da safra brasileira de café, esse número enigmático que pode deixar de ser. Eu volto em 30 segundos, até já. E falar que que errou não é feio. Essa metodologia estava... Quer dizer, o USDA sempre trabalhou com isso. Ele considera a lavoura com 2 anos... Não, acho que não, também não. Ele faz a safra derivada, aí traz pra frente. Ele pega a produção, não, ele pega consumo, exportação e chuta. E faz um percurso no país e dá um número carábico ou arroz. Não, também ele não vê isso aqui. Isso aqui ninguém vê. O único que... Safra derivada. Ok, estamos de volta. O meu entrevistado é o pesquisador científico do IEA, Celso Vegro, falando uma novidade que teremos que adotar para estimar safra de café, que é um número que todo ano dá um rolo miserável. Celso, você falou que o Conilon... Não é o Conilon. Você disse que o USDA também não considera... Não, ninguém considera isso aqui. Isso aqui... O USDA, a prisão dos... E no mundo, por exemplo, a Colômbia considera, eu não sei Vietnã dizer, considera... não sei dizer, no mundo, como é que funciona a previsão. Bom, o Vietnã não deve nem ter previsão de safra, né? Deve ser um número oficial, nem sabe como é obtido, né? A Colômbia tem um sistema de informação bem sedimentado e com bastante credibilidade. Eu não sei como eles lidam com a lavoura e informação, eu não sei. Né? A minha experiência internacional, lamentavelmente, é muito pequena. Eu tenho tentado buscar maior conhecimento lá fora, mas não tem sido muito frutífero. Como é que... Me dá um detalhe, por exemplo. Você pega uma foto... Ontem eu vi isso, foi... uma foto do cafezal do José Carlos Grossi, o grupo chama José Carlos Grossi Filhos. É Minas, né? Sim, patrocínio. A foto é uma mesa de plano, uma lavoura totalmente verdinha, mas linda. Irrigada. Eu conheço bem lá. Como é que você calcula? Com o café como é que você vê? Você pega uma árvore, uma metodologia tradicional. Não, você pega uma árvore, conta lá os grãos, fala, bom, se uma tem aqui... Em primeiro lugar, a gente tem que ser agrônomos ou técnicos agrícolas que trabalham com café. Tem que ter experiência com a lavoura. Não pode ser gente sem experiência. Não pode ser um veterinário para fazer previsão de café, tá certo? Tem que ser um agrônomo ou um técnico agrícola com muito conhecimento no café. Ele vai para campo com um questionário, né, onde ele levanta a área, às vezes por talhão, né? No começo a gente fazia até por talhões. Depois isso ficou muito custoso. A idade das plantas, as variedades, isso tudo era levantado no começo. Depois foi sendo simplificado, porque essas propriedades muito grandes, elas são recenseadas, todo ano visita. Tá? Onde há sorteio nos pequenos. E aí, o técnico ele faz 3 visitas ao longo do ano. Então a primeira é onde ele tem maior dificuldade de mensurar, porque é recém-florada a lavoura, né? Passou um mês e pouco da florada, ele já está em campo fazendo levantamento. Então é muito difícil você ter uma precisão muito grande em cima desse primeiro número. Esse número, então, a tendência dele é ficar mais preciso ao longo das visitas que vão sendo efetuadas. Na primeira, um número mais aproximado, na segunda, melhora um pouquinho, na terceira que realmente fica mais consistente, porque e na quarta, quando é de fato a primeira do ano seguinte, faz a confirmação da colheita anterior. Quer dizer, a primeira previsão de safra, ela confirma o número da safra anterior. Onde o cara colheu e fala, foi tanto. Né? Por isso que nunca vai ser possível fazer previsão de safra de café com satélite.
Nunca. Jamais. Sem a presença do homem no campo, para olhar a planta e olhar a granação dos ramos, como é que está, né? A gente vai ter dados de... O dado de área nunca foi muito contestado da Conab. Sempre é um dado muito crível. O dado contestado era o dado de produção, que eu acho que também não está errado. O dado de produção comercial está preciso, é esse mesmo. O que estava faltando é agregar o número da chamada catação, que na verdade não deixou de ser catação com o avanço da tecnologia. Então, então nem tinha ninguém errado, não tinha ninguém fazendo coisa, não tinha ninguém mentindo, não tinha ninguém fazendo nenhuma trapaça. Simplesmente era um assunto que estava sendo deixado de lado e ele se tornou importante e merece ser destacado nas próximas campanhas de campo, tanto da Conab como da Secretaria da Agricultura. Você comentou aí que as entidades de classe fazem previsões e as Secretarias da Agricultura também fazem, né? Então, avisando os cafeicultores paulistas aqui, em São Paulo nós vamos ter levantamento da catação. Eu acredito que a safra paulista vai aumentar em 200 a 300 mil sacas em razão do levantamento da catação, né? Que é 10% do que eu medi aqui, né? 10% do que eu medi aqui, que é entre 2 milhões e 3 milhões e 400, 10% vai estar em São Paulo. Dependendo se o cenário é otimista, o clima correu bem, tá tudo, essa lavoura ao longo dos seus 30 meses teve boa condição hídrica, teve boa condição nutricional, né, ou não, isso vai dar um cenário mais promissor ou menos promissor para essa catação. Você acredita que com essa nova metodologia, porque isso é método, né? O número da Conab ficando mais confiável, essa história da safra vai deixar de ser usada como um empecilho para negociações? Você acha que vai ter efeito comercial? Veja, Resch, vai ser digamos assim, vai ser um fenômeno progressivo, né? Assim, primeiramente, vão continuar usando o número da UDA. Não é de pronto que a Conab vai se restabelecer como aquela que é capaz de dar o número mais preciso para café. Não vai ser na primeira. Mas eu acho que a partir do momento que isso for introduzido, for acompanhado e os números forem aparecendo, isso vai gerar consistência. Lógico, se tivesse um censo agropecuário, aí era definitivo. Que aí a gente tem condição de fazer uma metodologia precisa, que não vai ter ninguém contra, jamais. Né? Por quê? Porque aí com cadastro a gente sorteia bonitinho, faz como a matemática e a estatística manda fazer, com um erro de 5%. Mas enquanto não tem isso, dá para começar, pelo menos, a agregar essa parte da catação e ajustar esse número com isso. Inclusive ajustando para trás, que a minha proposta ainda é mais radical. A gente não faz um ajuste para trás, vamos reconhecer que a gente realmente deixou isso para trás e isso é importante. O que o censo acrescenta? O censo é... O censo acrescenta cadastro, quem é cafeicultor e quem não é. Número de área, isso tudo, é isso? A área, propriedade, comercialização. Familiar irrigado, sequeiro, mecanizado, isso manual. Aí já faz 11 anos, 12 anos que não tem censo agropecuário no Brasil. Esse é o dilema do Brasil, nós não temos censo. A previsão de safra no Brasil depende a cada 10 anos de ter um censo bem feito. Precisamos de censo. São Paulo vai fazer censo. O censo é feito em geral a cada 10 anos? No mundo inteiro, censo agrícola e demográfico, sempre a cada 10 anos. Né? Que é um período suficiente para serem observadas mudanças, né, importantes. O nosso aqui faz 11. Já faz 11. Era para ter o ano passado começado e não vai ser feito. Esse ano provavelmente não vai ser feito. Não sei. Né? É porque nós somos um país pobre. A crise fiscal do Brasil está realmente levando tudo que funcionava para o fundo do poço, e lá é bem frio e escuro. E não tem café. O fundo do poço, lembre disso, é frio, escuro e não tem café. Não tem café, que tem muita umidade. Celso, parabéns mais uma vez, obrigado pelo programa, obrigado pela... Vou tentar fazer repercutir isso o máximo que eu puder, porque eu acho que é importante, inclusive nos sites aí meio internacionais, porque é uma informação importante. E vamos seguir adiante, vamos ver o que isso aí vai... Tomara, Resch, eu estou rezando para que realmente convença quem tem a caneta na mão a mudar as coisas para melhor. Né? É isso aí, muito obrigado, parabéns mais uma vez e até o próximo programa. Gente, é isso. Segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau.